Muito boa tarde, excelências, ilustres convidados, participantes, todo o protocolo observado. Apraz-me introduzir o tema deste painel, parcerias estratégicas e desenvolvimento, novos paradigmas. Cabo Verde é um pequeno estado insular em desenvolvimento, um CITES, que como tal enfrenta limitações estruturais, como o afastamento geográfico e oceânico, a insularidade arquipelágica, a escassez de recursos naturais, a pequenez do mercado interno, custos elevados e a dependência de importações que o tornam vulnerável aos choques externos, económicos, ambientais, geopolíticos ou de outra natureza, como, por exemplo, as pandemias, e, por conseguinte, o país deve encarar o seu desenvolvimento sustentável a partir da sua condição CITES, devendo progressivamente superar as suas vulnerabilidades aos choques externos e solidificar as suas resiliências estruturais. Ao mesmo tempo, a política externa e a diplomacia de Cabo Verde não devem estar desgarradas dessa realidade e regerem-se nessa perspectiva. Para nos falar sobre os atuais desafios que se colocam nessas matérias, a diplomacia cabo-verdiana, está conosco o Dr. Rui Alberto Figueiredo Soares, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Senhor Ministro, o paradigma para o financiamento já não é o mesmo para Cabo Verde. Torna-se urgente criar uma nova diplomacia para financiamento e tirar as vantagens para Cabo Verde. Como será isso possível e como devemos aproveitar o novo índice de vulnerabilidade multidimensional que está a ser criado por um painel de especialistas a nível das Nações Unidas? Senhor Ministro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta parte da nossa Conferência Internacional de Parceiros para falarmos dos novos paradigmas para a cooperação e o desenvolvimento. Na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, eu gostaria de, em primeiro lugar, renovar os votos de uma excelente estadia aqui na Ilha da Boa Vista e que esta oportunidade se revista de muito interesse para esta Conferência Internacional dos Parceiros, que todos desejamos seja profícua e traga mútuas vantagens para o Estado de Cabo Verde e os nossos parceiros, que sabemos todos muito interessados e muito implicados no desenvolvimento do país. Aliás, o sucesso de Cabo Verde é o sucesso das parcerias internacionais. O sucesso do nosso país é o sucesso da solidariedade e das pontes que nós estabelecemos, dando as garantias a que o Sr. Primeiro-Ministro fez alusão hoje de manhã na sua intervenção inicial. Eu vou, para responder à questão da embaixadora Tânia Romualdo, vou limitar-me a 3 pontos essenciais para não me dispersar e para poder permitir também que outros intervenientes tragam os seus valiosos contributos para essa nossa discussão. Um primeiro ponto relativo ao contexto geral em que se insere esta conferência e o mundo no geral. Um segundo tem a ver com as crises internacionais que ditam inexoravelmente
novos paradigmas para a cooperação. Um terceiro ponto tem a ver com a pergunta feita pela embaixadora Tânia Romualdo, que tem a ver exatamente com o Índice de Vulnerabilidade Multidimensional, na sigla inglesa MVI. Relativamente ao contexto geral, importa dizer que a comunidade internacional adotou em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com a ambição possível de não deixar ninguém para trás e que nenhum país também seja deixado para trás. Assim como a comunidade internacional adotou a Agenda de Ação de Addis Abeba, na qual identificou as modalidades de financiamento público ou privado, nacional e internacional, que pudessem apoiar e orientar a realização da Agenda 2030. Em alinhamento com estas agendas, os objetivos específicos relativos ao financiamento do Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, PETS-2, no horizonte 2022-2026, compreendem, nomeadamente, a mobilização de recursos visando a melhor complementaridade possível entre o financiamento externo e os recursos endógenos, a transformação da dívida em financiamento do desenvolvimento, o acesso mais célere ao financiamento climático, crucial para salvar o nosso planeta, uma maior mobilização do setor privado e o investimento da diáspora, que tivemos a oportunidade de aqui ouvir com muita acuidade pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos. Relativamente ao ponto seguinte, o clima internacional e as crises que ditam novos paradigmas para a diplomacia. Diria que as duas últimas crises que o mundo viveu, a crise da Covid-19 e a crise da guerra na Ucrânia, mudaram completamente os paradigmas da cooperação e da diplomacia. O mundo vem atravessando essas crises, além de outras que são mais estruturais e que exigem respostas imediatas para, no dizer do Secretário-Geral das Nações Unidas, não chegarmos a uma situação catastrófica. Por isso, precisamos urgentemente inventar novas formas de financiamento do desenvolvimento e mobilizar esse financiamento, por exemplo, na questão da ação climática. É certo que essas crises verificadas têm condicionado grandemente a Agenda 2030 no plano global e nacional e têm afetado grandemente também o financiamento dessa agenda. De acordo com o Fórum sobre o Financiamento e o Desenvolvimento das Nações Unidas em 2023, as perspectivas económicas globais permanecem muito frágeis. Os países estão todos a enfrentar difíceis trade-offs de política económica e choques recentes ameaçam reverter ainda mais o progresso da Agenda 2030, assim como é absolutamente necessário encontrarmos formas novas de financiamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável para que possamos acompanhar o ritmo das exigências que nos são postas nesses dias. A presente situação não é isenta de riscos, é certo, continuidade aos ganhos de desenvolvimento conseguidos pelo nosso país nos últimos anos. A política externa e a diplomacia cabo-verdianas deverão, por esta razão, se capacitar para priorizar
algumas esferas de atuação. Por exemplo, devem trabalhar em simultâneo em duas frentes. A frente emergencial, para dar respostas imediatas aos efeitos das crises, e a frente estrutural, para apoiar os processos transformadores e reconstruir melhor as perspectivas do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, devem reforçar a sinergia entre cooperação nos planos global, regional, bilateral e institucional com os parceiros tradicionais e a cooperação com novos parceiros, tanto públicos como privados, na perspectiva de realizar o financiamento necessário e centrado preferencialmente nos projetos catalíticos e transformadores já apresentados. Mas deve a nossa diplomacia, deve a nossa política externa em áreas como financiamento climático, trocas de dívidas, debt swaps e outros títulos azul, verde, etc. Por último, permitam-me breves palavras sobre o índice de vulnerabilidade multidimensional, como disse na sigla inglesa MVI. As condições e as crises que acabamos de referir, incluindo o endividamento crescente, têm limitado significativamente a capacidade do nosso país em disponibilizar mais recursos próprios e aceder a financiamentos internacionais para realizar em ritmo continuado o seu desenvolvimento sustentável, a fim de progredir de forma igualmente sustentável na escala dos MIC. Tais condições limitativas devem ser índice multidimensional de vulnerabilidade, como também recomenda aos países e instituições presentes nesta conferência que apoiem a adoção do índice multidimensional de vulnerabilidade e, sobretudo, que ajudem a implementar esse índice na sua finalidade e nos seus objetivos. Primeiro, porque o índice é um instrumento que complementa o PIB per capita para medir a vulnerabilidade estrutural ou a falta de resiliência em várias dimensões do desenvolvimento sustentável ao nível nacional, justificando medidas especiais aos países que carecem estruturalmente de resiliência. Segundo, porque, de entre os vários usos possíveis, o índice pode apoiar na identificação das fontes de vulnerabilidade estrutural e de falta de resiliência no país, apoiar na definição de estratégias consequentes e orientar na atribuição de financiamento do desenvolvimento, especialmente concessionado, mais ajustado ao grau de resiliência por construir. São essas as razões que nos levam a apelar a todos os nossos parceiros a apoiarem a adoção do índice multidimensional de vulnerabilidade. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda no domínio do financiamento, vamos ouvir de seguida o Dr. George Dunker, Presidente do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO. Sr. Presidente, um dos grandes desafios que o país, Cabo Verde, está a defrontar é a redução do financiamento concessional. Como pode um país como o nosso ultrapassar esse desafio? E como representante de um banco de desenvolvimento...
Thank you very much, Muito obrigado, Your Excellency. Sua Excelência. Let me also take this Permita-me também opportunity aproveitar esta oportunidade para registrar o meu apreço às autoridades cabo-verdianas por convidar o Banco de Investimento da CDO para este programa muito importante. Eu gostaria de agradecer também especialmente à Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde e o Vice-Primeiro-Ministro, que também é o governador deste banco, por garantir a minha contribuição e contextualizar um pouco. Vou falar um pouco sobre o meu banco e de onde eu venho. O Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO, BIDC, é a instituição financeira regional detida pelos 15 Estados-membros da CDAO. Devo dizer 15, pois devo mencionar Burkina Faso, Benin, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gâmbia, Gana, Cabo Verde, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Senegal e Togo. São os 15 Estados-membros da CDAO e são todos acionistas do banco que está sediado no Togo, na cidade de Lomé. Agora, sobre a vossa questão. O Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO foi criado em 1975, simultaneamente com a criação da CDAO. E o objetivo principal do banco visava o financiamento de projetos e programas de desenvolvimento nas áreas de infraestrutura, energia, transportes, tecnologia, saúde, educação e assim por diante. Agora, ao responder à sua questão diretamente, o banco, ao longo dos anos, conseguiu uma alocação de mais de $500 milhões na África Ocidental, onde Cabo Verde é um parceiro estratégico e devo dizer isso. Agora, em relação à sua questão sobre Cabo Verde e como é que podemos atrair recursos concessionais para que possamos avançar o seu processo de desenvolvimento. Acho que, em primeiro lugar, devo mencionar o facto de que, para Cabo Verde, para atrair recursos concessionais, tem de melhorar a sua credibilidade, em primeiro lugar. E a anotação de crédito. De acordo com os dados de 2022, a Agência de Notação de Crédito, Fitch, notou Cabo Verde como B-, que não é um nível de investimento. Significa que Cabo Verde tem de melhorar a sua performance ao nível das questões para ter uma melhor notação de crédito. E quando eu falo de fazer mais sobre a melhoria do risco de crédito, é melhorar ao nível das receitas de capitais, o nível de desenvolvimento econômico, melhorar a inflação e dívida externa e assim por diante. Para 2022, o mesmo banco, o rácio dívida por PIB era 127%. Que está muito alto. E é importante para as autoridades trabalharem para reduzir este rácio de dívida PIB para melhorar a notação do país. De modo geral, o que temos de fazer, em primeiro lugar, enquanto país, é melhorar o rating de crédito. E isto significa que iremos ter acesso a melhores condições de financiamento e também acesso aos mercados regionais para termos acesso ao mercado internacional para financiar a agenda de financiamento. Em segundo lugar, ao nível das questões que podemos fazer enquanto banco para apoiar Cabo Verde, é de criar parcerias, por exemplo, uma parceria estratégica, e neste sentido posso afirmar com apreço que Cabo Verde é um parceiro estratégico do banco na área de capital humano e aquilo que disse o desenvolvimento de cadeias de valor. E o setor do turismo também é muito relevante para Cabo Verde e temos estado a melhorar aquilo que denominamos pelo agronegócio. E há um novo programa que estamos a investir, ou seja, a área agrícola há que operar melhorias como meio para melhorar a produtividade nacional. E então temos de apoiar os meios de financiamento para melhorar a produção interna e reduzir as dependências à importação. Uma outra questão também gostaria de mencionar é a industrialização. A industrialização é extremamente importante, uma vez que nós temos de transformar os produtos agrícolas em produtos acabados
que tem um grande valor acrescentado no mercado. E acredito que, enquanto banco, estamos comprometidos em financiar projetos que garantam a sustentabilidade ambiental, garante a componente da igualdade de género e redução da pobreza e, acima de tudo, a criação de empregos. Enquanto banco, estamos dispostos a apoiar Cabo Verde nessas áreas e devo afirmar ainda que nós recebemos vários pedidos do setor privado que está sediado aqui em Cabo Verde. E, neste momento, o meu pessoal está a trabalhar neste sentido e, em breve, acho que nós iremos reforçar a nossa presença aqui. Atualmente temos uma presença ínfima no país, mas gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro que tem abrido o caminho para mais oportunidades do setor privado e para trabalhar com o banco. Muito obrigado e esta é a intervenção que gostaria de fazer. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado, Sr. Presidente Donkor. Donkor, pela sua intervenção que nos deixou interessantes pistas no que tange a uma maior integração regional de Cabo Verde na sub-região em que nos encontramos e também relativamente, portanto, ao acesso aos fundos do banco que dirige. A intervenção seguinte vai trazer-nos uma perspectiva de um parceiro bilateral e para nos falar das conversações em curso que visam transformar dívida em investimento climático, tão vital para o desenvolvimento sustentável de um pequeno CITES e grande nação oceânica, Cabo Verde. Vamos ter o prazer de ouvir o Dr. Nuno Santos Félix, Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais de Portugal. Senhor Secretário de Estado, tenha bondade. Muito obrigado, senhores ministros, senhora embaixadora, caros parceiros bilaterais, multilaterais, também entidades do setor privado. Quando nós falamos desta temática de como ligar o tema da dívida pública ao investimento climático no quadro da cooperação internacional, eu acho que devemos olhar para isto na perspectiva de uma caminhada. E aliás, acho que é quase simbólico termos amanhã, no programa de trabalhos desta conferência, precisamente uma caminhada matinal. Porque, no fundo, é disso que se trata. Sabemos onde estamos, podemos todos olhar para trás, fazer a nossa avaliação, ter as nossas perspectivas, mas também sabemos olhar para o futuro, saber onde é que queremos ir, onde é que queremos chegar e, nesse aspecto, este Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável dá-nos uma visão estratégica integrada, que ele pode alimentar o trabalho de todos nós, mas também é uma caminhada em que nós conhecemos à partida alguns dos obstáculos e dos desafios que conseguimos vislumbrar, mas há também outros obstáculos que vão surgindo no nosso caminho. Sabemos bem o desafio que foi a Covid-19, sabemos o desafio que está a ser a atual crise inflacionista, mas também sabemos que quando trabalhamos lado a lado enquanto parceiros, vamos conseguindo superar esses desafios. E, portanto, Portugal vem aqui a esta conferência, eu diria que da mesma maneira com que trabalha diariamente com Cabo Verde no domínio da cooperação, ou seja, nós vimos aqui de coração aberto, com os olhos postos no futuro e, sobretudo, com um foco muito intenso no sentido de trabalharmos de lado a lado. Quando se fala na cooperação internacional, na ajuda ao desenvolvimento, há muitos anos atrás, a grande discussão, a grande metáfora era dizer, bom, na ajuda ao desenvolvimento não se deve dar peixe, deve-se ensinar a pescar. Hoje todos reconhecemos que Cabo Verde está num outro estádio, que o paradigma deve ser outro e que a discussão deve ser outra. Podemos aqui falar da importância nesta caminhada de temas como concessionalidade, capacitação, investimento público, empréstimos, apoio direto ao orçamento. Eu acho que a conclusão a que vamos todos chegando coletivamente é que não há
modelos certos ou errados na cooperação internacional, na ajuda ao desenvolvimento. Há sim soluções que devem ir sendo gizadas para dar resposta concreta às necessidades. E, sobretudo, quando vamos falando destes vários modelos, destes vários paradigmas, há uma relação que vai sendo construída entre os países, entre os parceiros, e essa relação vai tendo cada vez maior maturidade e assente numa confiança mútua que é essencial. Podíamos falar aqui daquela que está a ser, em relação a Portugal, a implementação do Programa Estratégico de Cooperação, que tem um envelope financeiro de cerca de 95 milhões de euros, muito focado no ambiente, na energia, na agricultura, no mar, ou seja, em responder a prioridades estratégicas do desenvolvimento de Cabo Verde. Também daquele que é o compromisso da cooperação portuguesa em colaborar com as autoridades cabo-verdianas no sentido de atingir este objetivo de 50% de energias renováveis até 2030, ou algo que pode parecer mais circunstanciado, mas que é o exemplo desta confiança profunda, que é o reforço recente concedido naquilo que é o apoio direto ao Orçamento de Estado de Cabo Verde, que é testemunho deste elevar desta confiança, da maturidade desta relação. Mas aí devemos também ousar inovar, ousar construir novos paradigmas e encontrar novas respostas. Buscando novamente naquela velha metáfora que se discutia ao nível da cooperação, quase arriscaria dizer que hoje em dia já não está, ou não basta dar, capacitar, apoiar a construção de um Estado, dar condições aos seus cidadãos. É preciso dar também um salto para aquilo que é o desenvolvimento empresarial, para o alavancar da economia, para olhar para condições de acesso aos mercados, para olhar para o desenvolvimento empresarial, para olhar para o investimento enquanto um todo. Até porque quando falamos da cooperação internacional, falamos necessariamente de sustentabilidade. Podemos olhar para isto numa perspectiva da sustentabilidade financeira, estrita, olhar para o papel, para a posição do Estado, para a dívida. Podemos e devemos olhar naturalmente para a sustentabilidade social, para a coesão social, para o combate à pobreza. Temos também, eu creio que de forma crescente, este desafio da sustentabilidade económica, em que até em grande medida há aqui um desafio de aproximar ou reaproximar dois mundos que às vezes podem parecer distantes à partida, que é o mundo da cooperação e o mundo da promoção do investimento, mas eu creio que todos chegamos à conclusão de que pode e deve existir aqui um ciclo virtuoso entre esta sustentabilidade económica, esta sustentabilidade social e esta sustentabilidade financeira, convergindo todas elas no mesmo resultado. E quando olhamos para aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, quando olhamos para a emergência premente do desafio das alterações climáticas, temos também de introduzir aqui uma outra dimensão como essencial, que é a dimensão da sustentabilidade ambiental e climática. E, sobretudo, quando falamos desta sustentabilidade ambiental e climática, é algo que há uns anos atrás poderíamos pensar como sendo talvez uma visão ou uma preocupação de longo prazo, mas não. É uma preocupação muito mais premente do que aquilo que nos poderia parecer há uns anos e, portanto, temos de construir no presente as respostas para essa sustentabilidade. Naturalmente, essas respostas não se constroem de um dia para o outro, mas precisamos nós, parceiros, nesta sala, de dizer que estamos presentes, que estamos ao lado de Cabo Verde e que trabalharemos também nesse domínio. Naturalmente, podemos olhar também para aquelas que são as oportunidades do Compacto Lusófono, em articulação com o Banco Africano de Desenvolvimento. Podemos e devemos também olhar para aquelas que são as oportunidades ao nível da União Europeia e para aquilo que pode representar o Global Gateway. E, portanto, aqui chegados e se calhar olhando de uma forma mais estreita para aquela que é a nossa cooperação bilateral entre Portugal e Cabo Verde, temos um programa estratégico de cooperação, temos agora este novo plano estratégico de desenvolvimento sustentável e, portanto, creio que temos assim
dois instrumentos-chave estratégicos, estruturantes, que nos permitem enquadrar o futuro. E aí, e respondendo mais diretamente à sua questão, quando falamos da resposta ao futuro, nós devemos olhar conjuntamente para aqueles que são os desafios da gestão da dívida e olhar para esses desafios neste quadro de sustentabilidade financeira, social, económica e ambiental ou climática. Demos recentemente um passo que eu creio que foi da maior importância, que foi a consolidação da dívida pública entre Cabo Verde e Portugal e que se traduziu numa revisão das respectivas condições financeiras, num contributo para aliviar o peso da dívida e do serviço da dívida na economia de Cabo Verde. E agora estamos a trabalhar para dar, eu diria, o passo seguinte, que é podermos canalizar essa dívida para investimento climático. No fundo, alocarmos estes montantes ao desenvolvimento económico, ambiental e climaticamente sustentável do país é, a nosso ver, um instrumento, uma ferramenta da maior importância para alavancarmos aquela sustentabilidade financeira, social, económica e climática. E, portanto, Portugal assume-se assim também como um parceiro deste investimento climático. Permita-me também assinalar aqui a presença hoje nesta conferência, não só deste conjunto de parceiros bilaterais e multilaterais, mas também de um conjunto relevante de entidades privadas, entre as quais algumas portuguesas, outras luso-cabo-verdianas, que é um sinal muito importante, um sinal de que conseguimos ter aqui uma força motriz na criação de um ecossistema que trabalhe em conjunto, no sentido de alavancar estas mesmas potencialidades e responder a estas necessidades. Um poeta português muito conhecido escreveu uma frase marcante, segundo a qual Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Sejamos religiosos ou não, eu atrever-me a dizer que, neste caso, o sonho já existe. Trabalhemos por isso em conjunto para que a obra nasça. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, por esta intervenção. O financiamento verde e azul, o desenvolvimento sustentável com base em energias renováveis e o desenvolvimento da economia azul são temas que ocupam lugares de destaque no PET 2. Para nos falar do acesso às novas fontes de financiamento nestas áreas, está conosco o Dr. Eduardo Freitas, gerente regional para a África do Fundo Climático Verde. Dr. Eduardo Freitas, sabemos que não tem sido fácil o acesso a esse tipo de financiamento para as pequenas economias. Como pode o Fundo Climático Verde mudar essa percepção e o que deve fazer um país como o nosso para poder aproveitar esses financiamentos para implementar o nosso ambicioso programa para o desenvolvimento sustentável? Obrigado. Senhora Embaixadora, senhor Ministro, boa tarde. Colegas de palco, boa tarde. Parceiros, representantes da sociedade civil, representantes de instituições privadas, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de começar só agradecendo o convite que nos foi feito através do Ministério da Economia para estar aqui hoje nesse evento. Apreciar o trabalho de Cabo Verde com a construção e o lançamento do PED 2, que é muito importante para uma instituição como a nossa, que é focada exclusivamente em combater as mudanças do clima. Eu gostaria de começar apresentando rapidamente o Fundo Verde para o Clima, que em inglês se chama Green Climate Fund, daí a sua sigla de GCF, mais conhecida, que é uma instituição relativamente nova nesse ecossistema mundial, uma instituição que foi criada
pouco mais de 10 anos atrás, diz que estabeleceu seu secretariado há menos de 10 anos, em 2012, e que desde então, começando a investir em 2015, já investiu mais de 12 bilhões de dólares, atraindo co-investimentos que totalizam cerca de 45 bilhões de dólares para 216 projetos, hoje em cerca de 130 países. Nós somos, o GCF é o maior fundo internacional exclusivamente dedicado ao combate às mudanças climáticas. Os nossos projetos buscam intervir em áreas que nós consideramos importantes, dentro de todo o trabalho que é feito em mudanças do clima, muitos dos quais eu acho que estão fortemente ligados aos objetivos do PEDS 2, só citando alguns aqui: segurança de recursos hídricos, segurança alimentar, meios de subsistência, ecossistemas, energia, transportes, infraestrutura. São todos temas caros ao GCF em que nós buscamos investir. O GCF é obrigado a tentar manter um equilíbrio entre seus investimentos de 50% em investimentos em mitigação e 50% em investimentos em adaptação, esforços de adaptação aos impactos inevitáveis das mudanças de clima, e dentro dos 50% de adaptação, metade tem que ir para pequenos estados insulares, países menos desenvolvidos, os LDCs, e África. Então, isso compromete o fundo a buscar sempre esse equilíbrio, e 25% para esse grupo de países. É claro que nós estamos na África, em um pequeno estado insular. Cabo Verde é um país em que nós queremos muito investir. O fundo é agnóstico, nós chamamos de agnósticos em termos de capital. Nós fazemos donativos, nós fazemos empréstimos altamente concessionais, nós trabalhamos com garantias e nós trabalhamos com equity também. Falamos aqui de investimentos inovadores, então nós estamos realmente buscando investimentos inovadores, mecanismos de estruturação de negócios inovadores, porque o fundo também tem que investir em projetos que tragam uma mudança de paradigma, projetos transformacionais. Então, acho que eu não comentei que o fundo foi capitalizado inicialmente com 10 bilhões de dólares em 2014, houve uma recapitalização de mais cerca de 10 bilhões de dólares, e agora nós estamos entrando no nosso terceiro ciclo, buscando a recapitalização no final desse ano. E todo esse recurso, é claro, quando nós falamos de um problema mundial que, segundo algumas estimativas, vão exigir trilhões de dólares de investimento, 3, 4 trilhões por ano, com 10 bilhões de dólares a cada 4 anos, nós estamos investindo cerca de 2,5 bilhão por ano. Então, nós temos que ter certeza que cada dólar que o GCF investe trará realmente mais recursos, mais parceiros, demonstrará viabilidade de negócios, reduzirá riscos de investimento, como nós vimos mais cedo em uma palestra do ministro da Energia, falando em mecanismos que reduzam risco de investimentos. Então, essa, desculpa, uma apresentação do GCF. Agora, em pequenos estados insulares, particularmente, nós investimos em 54 projetos, cerca de 1,4 bilhão de dólares, 3,5 bilhão investidos, considerando co-investimentos. E nós temos uma ferramenta também chamada de ferramenta de apoio preparatório, chamada de Readiness, que busca trazer capacitação, ajudar governos a fazerem planejamento e identificarem oportunidades de investimento. E dentro dessa ferramenta, nós já investimos nos pequenos estados insulares cerca de 65 milhões de dólares em 102 projetos, 2 dos quais aqui em Cabo Verde, recentemente aprovados, totalizam 1 milhão de dólares, nos quais o governo, com parceiros locais, estão buscando estruturar um pipeline de investimentos na economia azul e outra pipeline voltado ao turismo sustentável. Turismo sustentável e todas as cadeias de valores associadas. Então, temos energia, água, resíduos e agricultura. Então, buscamos encontrar sinergias para fazer investimentos de impacto em todas essas cadeias de valor. Agora, vindo à pergunta, como é que nós podemos facilitar o investimento, ou como é que um país como Cabo Verde pode acessar? Eu vou começar por o que nós recomendamos que Cabo Verde considere. Primeiramente, nós temos muitos recursos de capacitação. Mencionei aqui $1 milhão, esse $1 milhão
é renovado a cada ano. Então, a cada ano, o país pode aceder a mais $1 milhão. Isso nós gostaríamos que o país, e através dos ministérios, nós estamos fazendo um trabalho para utilizar esse $1 milhão da maneira ótima. Outro recurso que nós recomendamos é que o Cabo Verde trabalhe com o GCF para trazer assistência técnica. Também temos muitos recursos para ajudar na construção desse pipeline de projetos. E já temos aqui várias pistas de projetos que podem ser elaborados. Eu não comentei que nós não temos nenhum investimento de projeto em Cabo Verde. E essa é uma das razões pelas quais nós queríamos estar aqui com vocês essa semana. O GCF também aprova projetos que nós chamamos de multi-países, multi-country projects ou programs. E muitos desses estão voltados para a economia verde, para a economia azul, é claro, são investimentos setoriais. E um país como Cabo Verde tem a oportunidade de se juntar, existe já uma oportunidade identificada essa semana aqui, para que Cabo Verde se junte a uma ampliação desse projeto multipaíses que já está sendo investido pelo GCF. Eu mencionei isso rapidamente agora há pouco, mas é importante que o país traga essa estratégia, o PEDS 2, que é uma estratégia maior, bilhões de dólares sendo estimados. Gostei muito de ver a precificação mais cedo hoje também de investimentos em energia, mas nós precisamos entender como e onde o GCF vai ser um parceiro. Isso nós chamamos de um programa de país ou de um plano de investimentos com o fundo. Cabo Verde está desenvolvendo esse plano e nós recomendamos que esse plano se torne cada vez mais forte, mais próximo, né, trabalhado de forma mais próxima com o GCF, porque isso orienta todas as nossas ações na Coreia. O fundo é baseado na Coreia, toda a nossa equipe está lá. Então, nós estamos geograficamente muito longe, temos que trabalhar com vocês, entendendo quais são as prioridades do país através dessa programação. É importante também mencionar que o GCF busca fazer investimento em blended finance, né, com modelo de blended finance, e que aqui nós temos muitos investimentos que tentam atrair, através de uma engenharia, de uma estruturação financeira, capital privado. Eu mencionei agora há pouco que cada dólar tem que ser multiplicado, então a gente quer trabalhar dessa forma. E um desses investimentos que a gente está discutindo é esse que vai ser ampliado e que nós achamos é um multipaís. Nós achamos é voltado para investimentos no setor de água, nós achamos que pode ser interessante para Cabo Verde considerar. Existem outros, para citar só 2 projetos aqui, que eu acho que podem ser referências interessantes. O GCF investiu $125 milhões em um projeto de $500 milhão, apoiando 17 países diferentes recentemente, incluindo alguns africanos, Comoros, Seychelles e Moçambique. E esse foi o nosso primeiro fundo de private equity em uma escala maior, voltado especificamente à economia azul, catalisando investimentos privados na economia azul, protegendo recifes de corais e buscando abordar as principais barreiras para investimento privado e para financiamento crítico ao redor da economia azul. Ou seja, já existem modelos sendo testados com o GCF, que podem também servir de referência, e nós gostaríamos de discuti-los com vocês. Um outro projeto em Barbados, outro pequeno estado insular, só para Barbados, esse não foi multi-country, 27 milhões do GCF, 45 milhões no valor total, voltado para a segurança hídrica também, e aqui a gente está falando mais do setor de águas, ajudando o país a desenvolver um plano master no setor de águas, trabalhando em infiltração, trabalhando perdas hídricas também na distribuição. Então, como ideias. Agora, o que nós estamos fazendo? Existe um trabalho muito grande dentro do secretariado para facilitar o acesso, né? Eu estou falando aqui de possíveis projetos, possíveis trabalhos que o país pode fazer. Do nosso lado, nos últimos anos, nós trabalhamos muito para apresentar para os nossos parceiros como nós trabalhamos. Quais são as etapas do ciclo de programação do GCF, quais são os papéis principais de cada ator desse ecossistema financeiro. Nós também produzimos um manual extremamente detalhado de como nós avaliamos cada projeto submetido para recursos financeiros e temos trabalhado aí alguns mecanismos de facilitação de acesso. Um deles permite que uma instituição que não seja acreditada com fundo ainda apresente um projeto e receba recursos para um projeto inicial. Eu não vou entrar em muitos detalhes por questão do tempo, mas existem uma série de esforços que estão sendo elaborados internamente, porque nós entendemos sim pequenos estados insulares ainda apresentam uma dificuldade para trabalhar com o GCF. Nós não somos ainda
um fundo perfeito, como eu disse, estamos aí há 9, 10 anos, mas queremos muito ouvir os parceiros aqui de Cabo Verde, o governo, para entender o que nós podemos fazer para o futuro e trabalhar de forma mais próxima com Cabo Verde também. Muito obrigado, senhora embaixadora. Muito obrigada, Dr. Freitas. Nós agradecemos a sua perspectiva e também as pistas que aqui nos deixou. Neste momento, last but not least, o representante do Joint Office do PNUD, Unicef e FNUAP, o Dr. David Mattern, vai nos falar um pouco do Quadro Nacional Integrado de Financiamento, das parcerias estratégicas do país e também da cooperação Sul-Sul. Dr. David Mattern, Cabo Verde, no próximo período programático de desenvolvimento nacional, através do PET 2, 2022-2026, tem como um dos principais desafios a mobilização assertiva de recursos financeiros, tanto na vertente da consolidação dos financiamentos tradicionais, como também na efetivação de novos instrumentos e recursos financeiros, como, por exemplo, concretizar a mobilização doméstica via a diversificação e descentralização económica, por consequência de novas fontes de receita e rendimentos, no intuito de reduzir a dependência da ajuda externa e reforçar a autossuficiência do país. Como pode Cabo Verde aproveitar as orientações do INFF e tornar-se cada vez mais sustentável a nível do seu financiamento? Ambassador, thank you so much. We've heard in this conference. Ouvimos nesta conferência de vários parceiros, instituições multilaterais, incluindo bancos de desenvolvimento multilaterais, parceiros do governo e do setor privado. Eu acho que este rico panorama é bastante impressionante. Ao refletir sobre esta diversidade, gostaria de acrescentar mais um elemento-chave ao debate, que é a importância do mapeamento compreensivo de todas as parcerias, o que permitirá aos parceiros e ao governo terem uma compreensão realista de quem faz o que e aonde, também evita duplicação e incentiva parcerias em todas as áreas de desenvolvimento em vez de apenas algumas áreas. O PNUD, a organização que eu represento, pode ajudar nisso. Gradualmente estamos a implementar aquilo que chamamos do Quadro de Financiamento Nacional Integrado, IMFF. Em Cabo Verde já começamos a adotar esta grande ferramenta em cooperação com o Ministério de Finanças, a seguir ao desenvolvimento do nosso novo quadro de cooperação, que está plenamente alinhado com o PEDS 2. Este quadro compreende todos os tipos de financiamento nacional, internacional, público e privado, e reforça a coerência para o desenvolvimento sustentável. Eu passo a descrever muito rapidamente como isso poderá funcionar. No primeiro caso, o governo já lidera o caminho, canalizando os seus próprios recursos para aceleradores dos ODS que têm saído de mesas redondas. E com base no PEDS 2, esta conferência em que estamos irá assinalar o compromisso dos parceiros internacionais em apoiar a visão do governo através dos seus compromissos e em coordenação com o ciclo de planeamento e orçamentação do Ministério de Finanças, incluindo cooperação local com os municípios. O MFF depois poderá ser utilizado como uma ferramenta para a subsequente privatização da alocação de financiamentos, a implementação sequenciada, garantindo a coerência entre todos os parceiros de desenvolvimento engajados em Cabo Verde.
como irá destacar a sessão de amanhã, as esferas pública e privada do financiamento são mutuamente dependentes e inseparáveis no processo de desenvolvimento através da diversificação econômica em todos os aceleradores dos ODS, a economia azul, a transição verde e as formas mais sustentáveis do turismo. Novos valores poderão ser gerados através das parcerias que irão exigir substanciais investimentos e a mobilização de entidades privadas, de bancos de investimentos, até agências de microcrédito, incluindo acesso inclusivo através do financiamento da nova geração de empreendedores do país, que irá fomentar um novo nível de dinamismo necessário para uma economia vibrante. Também não podemos nos dar o luxo de negligenciar recursos do exterior. A diáspora, através dos seus recursos e conhecimentos, será indispensável. Alcançar os objetivos do PEDS também requer a atração de outros investimentos estrangeiros alinhados com os princípios de sustentabilidade que terão de ser seguidos, medidos através de quadros de políticas. Por exemplo, o novo regulamento para os bônus azuis. Tem que ser inclusivos e acessíveis através da sociedade, que são prioridades de acordo com o guião do MFF. Permita-me também, por favor, acrescentar mais duas reflexões àquilo que eu já disse. Primeiro, conferências de parceiros são momentos-chave. Juntam parceiros depois de meses e semanas de preparativos, mas tão importante quanto as preparações é o seguimento que se dá à conferência. As Nações Unidas e o meu gabinete em particular irá apoiar o governo ao longo dos próximos meses. Sabemos que o Ministério de Negócios Estrangeiros irá utilizar dos seus próprios canais diplomáticos, mas poderemos complementá-los usando os nossos redes globais para comunicar os ganhos que Cabo Verde já alcançou, para além do que ainda falta fazer de acordo com os PEDS 2. Isso poderá ser particularmente útil, que não tem representações diplomáticas de Cabo Verde e que precisam de comunicações bem específicas, ligando os interesses dos parceiros com os elementos correspondentes do PEDS 2. Os governos, o componente de comunicação do PEDS também é o lugar natural para estabelecer um processo sistemático de seguimento. E, finalmente, até agora falei apenas de parcerias que apoiam o desenvolvimento de Cabo Verde, mas quero concluir ao destacar um outro aspecto, mesmo encontrando-se tecnicamente fora do âmbito desta conferência. Embora Cabo Verde precise de parcerias para acelerar o seu próprio desenvolvimento, Cabo Verde tem apoiado o desenvolvimento de outros estados através da cooperação Sul-Sul, particularmente outros CIDs. Eu dar-vos um exemplo que me é bastante caro. Cabo Verde tem feito grandes progressos montando sistemas que integram o registro de todos os recém-nascidos, porque o registro é um pré-requisito necessário para aceder a serviços e para gozar dos direitos dos cidadãos. Através da cooperação Sul-Sul, Cabo Verde agora partilha as lições que tem aprendido com São Tomé e Príncipe, exportando a sua própria experiência e o seu próprio conhecimento para apoiar o desenvolvimento em outras paragens. Em jeito de encerramento, dando uma plataforma sólida de conhecimento para o governo e para os parceiros de desenvolvimento e apoiando-os no processo de implementação, as Nações Unidas continuam a desempenhar o seu papel, garantindo uma abordagem integrada e inclusiva para a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde e o financiamento da mesa para eliminar a pobreza extrema e para não deixar ninguém atrás. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. David Mattern, pela sua intervenção, em que, entre outros, sublinhou o alinhamento e a sintonia
diria que quase perfeita, entre o novo quadro de cooperação para o período 2022-2026, Cabo Verde, Nações Unidas, e o nosso PET. Por outro lado, mencionou a importância da cooperação Sul-Sul e sublinhou a importância desta conferência. Aos intervenientes, o nosso muito obrigada, também aos participantes e parceiros aqui presentes. Desejo a todos a continuação de uma boa tarde, uma excelente conferência e uma agradável estadia na Boa Vista e em Cabo Verde. Muito obrigada a todos.